até os anos 80, no Brasil a gente teve reserva de mercado. Então foi um momento onde o Brasil não importava tecnologias. Então a ideia era que o mercado nacional. Fomentar o mercado nacional. Exatamente. Infelizmente não funcionou como foi planejado. Tudo que a gente desenvolveu sempre era uma geração atrasada e mais caro do que era lá fora. Então a gente ficou atrasado. O que aconteceu é que a gente ficou atrasado na Total. adoção de microcomputadores até o começo dos anos 90, que foi quando abriu o mercado. Mas a gente teve potencial de fazer coisas interessantes. A gente teve microcomputadores brasileiros muito bons naquela época. A gente teve, só que eram todos clones. Então a gente teve clone de Apple II, eram os Unitrons. A gente teve clone de Tandy e PC, se eu não me engano, que foram CPs. Então esse é o CP500. Eu acho que Meu eles tio eram tinha, ele clones. trabalhava na Embratel, tinha um desse na casa dele, cara. A gente teve clones do inglês Xenex Spectrum, que aqui foi chamado de TK85 e Lembro dele TK90. também. E a gente teve os MSX da Gradiente, da Hotbit. Então a gente teve vários microcomputadores fabricados aqui no Brasil que eram clones. Tem uma história que não é confirmada, que eu até acho engraçado, que o Steve Jobs odeia o Brasil, porque naquela época saiu o Apple II e saiu o primeiro Macintosh. E aí, o clone do primeiro Macintosh, eles pegaram o firmware aqui no Brasil Sei. e piratearam Mano. a BIOS, vamos dizer, do Sei. sistema para poder funcionar o clone. E aí a Steve Apple Jobs, falou, governo brasileiro, vocês estão pirateando a porra toda que não vai rolar. Aí o governo brasileiro falou, fica na tua. É mesmo? E aí, desde então, você não tem Apple no Brasil oficial, né? Verdade, cara. Pois é, ele ficou ressentido. Até hoje. Aí dizem as más línguas, não é confirmado. Aí o Steve Jobs, ele foi chutado da Apple nos anos 80, Verdade. ficou os anos 90 esquecido, Foi trabalhar lá na Pixar, Não, na outra empresa. Next, Next, exato. fundou a Next, comprou a Pixar e Encheu de dinheiro. encheu dinheiro, o rabo. voltou no final dos anos 90, fez iMac colorido e continuou não abrindo a Apple no Brasil, entendeu? Não tem fabricação de computador aqui da Apple, é Não verdade. tem oficial, não tem iTunes oficial, não tem nada disso. A gente tem representantes, tal, mas não tem Apple do Brasil. Então, assim como o Microsoft está no Brasil, todos eles estão, menos a Apple. Putz, é por isso então. Não Então, sabia. é a história que eu ouço. Mas pode ser, faz sentido. Faz sentido daquela época, entendeu? Então, naquela época, nos anos 80, a gente tinha acesso. Eu não tinha acesso a esses microcomputadores, eram caros, não era para qualquer um. Tipo, não é que nem um smartphone. Esse aí é o primeiro Macintosh. Era até engraçado que o brasileiro da Unitron era igualzinho a carcaça. Sério? Só o disk drive que é embutido ali dentro era um quadrado, um retangulão, porque eles Tá. encaixavam um de prateleira ali, entendeu? Eles não fizeram até esse nível. Mas aí Ou o mouse como era o antes. sistema operacional que ficava num chip de ROM, ele foi copiado da Apple, porque esse era o grande diferencial, ter a interface gráfica, o Sim. driver de mouse e tudo mais. Então, aqui no Brasil a gente teve, chamava Unitron. Só que aí a gente teve clone de Apple II, a gente teve clone de Macintosh, mas a gente nunca evoluiu acima disso, ficou só nos clones. Vários outros países fizeram isso também. Então, a China fez isso, acho que a Índia fez isso também, mas a China evoluiu um mercado próprio em cima disso, Taiwan e tudo mais. É. Aqui a gente travou e ficou nisso. Então, eu não sei explicar exatamente quais foram todos os motivos, mas isso aconteceu naquela época dos anos 80, a gente acabou abrindo o mercado dos anos 90, só que nunca foi favorável porque o nosso Olha dólar lá. sempre foi. Ah lá, tá vendo que o retângulo dos disk drives, Muito parecido. ele pegava um de PCzão e grudava ali. Ele só fez uma carcaça muito parecida, esse era o brasileiro. Então, Porra. exatamente.